Olá, pessoal! O que você vai ouvir agora é o relato de um homem que afirma ter passado mais de 4 décadas trabalhando em um dos ambientes mais restritos e silenciosos do planeta. Não é uma história criada para entretenimento rápido, nem um discurso baseado em crenças pessoais. Trata-se de um testemunho estruturado, racional e apresentado por alguém que passou a vida inteira lidando com informações classificadas, convivendo com o extraordinário, até que ele deixasse de parecer extraordinário. Tudo que será dito a seguir foi registrado pelo próprio autor pouco antes de sua morte, em uma tentativa de organizar memórias que ele sabia jamais poderiam ser divulgadas em canais oficiais. O nome utilizado neste relato é fictício. Isso não é um recurso narrativo, mas uma exigência prática. De acordo com o próprio autor, os acordos de confidencialidade firmados com o governo dos Estados Unidos não expiram com a aposentadoria. Eles permanecem válidos até o fim da vida. Ainda assim, diante da iminência da morte e da ausência de herdeiros diretos, decidiu romper parcialmente esse silêncio. Não com o intuito de provar algo ou convencer alguém, mas como um registro que, segundo ele, pode ajudar futuras gerações a compreenderem melhor o lugar que ocupam no universo. O que ele descreve não é sensacional, mas profundamente inquietante. Durante mais de 40 anos, esse homem atuou como especialista em linguística e comunicação em uma instalação militar altamente restrita, localizada no deserto de Nevada. A instalação era identificada por códigos internos e jamais era chamada de Área 51 por seus ocupantes. O local, conhecido pelo público como um centro de testes de aeronaves experimentais, abrigava estruturas subterrâneas amplas, profundas e isoladas, onde o acesso era rigidamente controlado. Ele descreve a rotina ali como surpreendentemente metódica, quase entediante, o que tornava os eventos anormais ainda mais marcantes. O mais perturbador, segundo ele, não eram as tecnologias vistas ou os seres com os quais ocasionalmente se cruzava nos corredores. Era a forma como tudo era tratado com naturalidade. O impossível, com o tempo, tornava-se cotidiano. Os profissionais que atuavam na instalação não eram fanáticos, nem buscavam respostas espirituais. Eram analistas, engenheiros, biólogos, intérpretes, pessoas treinadas para observar, registrar e interpretar, mesmo quando não compreendiam completamente o que tinham diante dos olhos. Ninguém ali esperava ser salvo ou destruído. O objetivo era entender e conter. Segundo o relato, não havia apenas uma forma de vida não humana na instalação. Ao longo das décadas, diferentes inteligências foram registradas, cada uma com níveis variados de interação e comportamento. Algumas evitavam contato direto e permaneciam isoladas. Outras colaboravam em experiências limitadas, geralmente mediadas por protocolos rígidos. Houve também casos em que seres aparentemente conscientes demonstraram completo desinteresse por qualquer interação humana, como se sequer nos considerassem relevantes. Mas entre todas essas presenças, uma delas se destacava com nitidez. Essa presença era conhecida informalmente pelos ocupantes como Teacher. O nome não surgiu por acaso, mas por observação contínua. Não se tratava de um ser interessado em tecnologia, armas ou comunicação convencional. Sua função parecia ser transmitir entendimento, sentido e perspectiva. Era como se ele fosse um representante de algo maior, incumbido não de negociar, mas de esclarecer. Sua aparência, descrita com parcimônia, não era humanoide no sentido clássico, mas também não causava repulsa. Havia algo na sua presença que provocava mais silêncio do que medo. A comunicação com Teacher não se dava por palavras. Não havia som, movimento labial ou linguagem corporal. As trocas ocorriam diretamente no campo mental, sem ruídos ou ambiguidades. Era como receber um pacote completo de ideias, sensações e consequências, tudo ao mesmo tempo. Não havia espaço para dúvida ou interpretação equivocada. As informações chegavam acompanhadas de contexto e lógica interna,
impossíveis de descrever em linguagem escrita sem perdas significativas. Esse tipo de comunicação, segundo o homem, transformava para sempre a forma como se pensa. Nos primeiros anos, os encontros com Teacher eram breves e ocasionais. No entanto, ao longo do tempo, a frequência aumentou. Ele passou a ser chamado para sessões específicas, sempre precedidas por intenso preparo psicológico. Nesses encontros, Teacher não respondia perguntas pontuais, mas conduzia o interlocutor a reflexões mais amplas, desconectadas de interesses políticos ou científicos. A sensação era de estar sendo guiado por alguém que via a realidade por múltiplas camadas ao mesmo tempo, com uma clareza impossível de alcançar por meios humanos convencionais. Foi em uma dessas sessões que ele recebeu a informação que transformaria sua visão de mundo para sempre. Teacher lhe transmitiu que o planeta Terra não era apenas um ambiente aleatório surgido por forças naturais. Ele teria sido projetado com um propósito específico, muito antes do surgimento da humanidade como a conhecemos. O planeta funcionaria como um tipo de experimento ecológico, destinado a testar os limites de adaptação e superação de uma espécie criada sob condições extremas de instabilidade emocional, ambiental e moral. Uma espécie programada para o conflito e desafiada a transcender isso. Segundo o que lhe foi revelado, a humanidade seria apenas a versão mais recente de uma longa linha de tentativas de civilizações inteligentes neste planeta. Antes de nós, outras espécies teriam florescido, dominado o ambiente e sido posteriormente extintas. Algumas dessas extinções, consideradas hoje como fenômenos naturais, teriam sido reinicializações deliberadas do experimento. Quando uma civilização falhava em desenvolver equilíbrio entre tecnologia e consciência, ela era interrompida. A Terra seria, portanto, um campo de testes recorrente. O diferencial da humanidade estaria em sua capacidade de criar rapidamente, de adaptar linguagens, culturas e ferramentas com uma velocidade que nenhuma outra forma de vida anterior demonstrou. Porém, esse talento viria acompanhado de uma propensão igualmente acelerada à destruição. As guerras, as desigualdades extremas e o impacto ambiental em larga escala não seriam falhas de projeto, mas parâmetros críticos para o experimento. O objetivo não seria eliminar o conflito, mas observar se ele pode ser contido pela própria espécie sem intervenção externa direta. Em determinado momento do relato, o homem afirma ter compreendido que essa informação jamais poderia ser oficialmente divulgada. A simples noção de que estamos sendo testados como parte de um experimento superior provocaria pânico, colapsos sociais e, possivelmente, violência generalizada. A tendência humana de reagir com negação e agressividade tornaria impossível uma transição tranquila para esse entendimento. O silêncio, nesse caso, seria uma forma de preservação temporária até que a humanidade, por si só, demonstrasse estar pronta. Ainda assim, o impacto de saber disso era avassalador. Ele relata ter passado noites inteiras em claro, tentando encaixar tudo o que aprendeu com Teacher dentro de sua formação racional e científica. O problema não era a falta de lógica, mas o excesso dela. Tudo fazia sentido de forma tão profunda que o obrigava a reavaliar décadas de certezas. O mundo não parecia mais um palco caótico. Era uma estrutura com propósito, conduzida por critérios invisíveis, mas concretos. E essa estrutura, segundo ele, não era humana. Ao longo dos anos, o contato com Teacher se tornou mais raro, mas mais intenso. As sessões passaram a incluir não apenas informações sobre o experimento, mas comparações com outras civilizações que haviam passado por processos semelhantes. Algumas conseguiram avançar, outras foram encerradas. A sensação transmitida era de que a humanidade se aproximava rapidamente de uma bifurcação histórica. Um ponto sem retorno, onde as escolhas feitas coletivamente influenciariam de forma definitiva o rumo da espécie como um todo. O aspecto mais inquietante surge quando Teacher revela que a humanidade não está apenas sendo observada, mas avaliada.
Existiria uma estrutura maior, composta por múltiplas inteligências, responsável por monitorar civilizações em desenvolvimento. Quando uma espécie alcança um nível tecnológico elevado, sem demonstrar maturidade ética proporcional, ela passa a representar um risco não apenas para si mesma, mas para o equilíbrio mais amplo. Segundo o que foi transmitido, essa estrutura maior não funcionaria como um tribunal moral no sentido humano. Não havia juízes, acusações ou sentenças individuais. O processo era descrito como uma avaliação sistêmica, fria e matemática, baseada em padrões coletivos de comportamento ao longo do tempo. Teacher deixou claro que discursos públicos, promessas políticas ou declarações de fé não possuíam qualquer peso real. O que importava eram as escolhas práticas feitas diariamente, em silêncio, quando ninguém estava observando de forma direta. A soma dessas decisões revelaria se a espécie era capaz de conter seus impulsos destrutivos sem supervisão externa. O homem relata que, ao ouvir isso, sua primeira reação não foi medo, mas incredulidade. Ele passou anos treinado para identificar manipulação, ruído cognitivo e projeções psicológicas. Ainda assim, o conteúdo transmitido por Teacher não apresentava contradições internas. Pelo contrário, encaixava-se de forma perturbadoramente precisa nos ciclos históricos humanos. Ascensão tecnológica, concentração de poder, exploração excessiva de recursos e, por fim, colapso. O padrão se repetia ao longo de milênios, em escalas diferentes, sempre com pequenas variações, mas com o mesmo desfecho recorrente. Teacher teria explicado que o avanço tecnológico sem amadurecimento ético funciona como um amplificador. Ele não cria o problema, apenas expande aquilo que já existe. Uma espécie violenta, ao desenvolver ferramentas mais poderosas, não se torna mais segura. Torna-se apenas mais eficiente em causar danos. Por isso, segundo essa lógica, o verdadeiro risco não estaria nas máquinas, nem nas descobertas científicas em si, mas na incapacidade humana de frear impulsos primitivos diante de novas capacidades. A tecnologia revelaria quem realmente somos quando ninguém impõe limites. Nesse ponto, o relato ganha um tom ainda mais desconfortável. Teacher teria mostrado exemplos de outras civilizações que atingiram níveis tecnológicos impressionantes, dominando energia, matéria e até aspectos da própria consciência. Algumas conseguiram reorganizar seus sistemas sociais a tempo, criando estruturas cooperativas estáveis. Outras falharam. Não por ignorância, mas por arrogância. A crença de que eram únicas, insubstituíveis ou indispensáveis levou essas espécies a ignorar sinais claros de desequilíbrio. Quando o colapso veio, foi rápido e definitivo, sem heroísmo ou redenção. Ao questionar se a humanidade ainda teria chance, o homem afirma ter recebido uma resposta inesperadamente simples. Teacher explicou que a sobrevivência não depende de líderes iluminados, nem de uma transformação súbita de toda a população. O fator decisivo seria a criação de um ponto de inflexão comportamental, quando uma parcela suficiente da sociedade passa a agir conscientemente contra impulsos destrutivos, mesmo sob pressão, o sistema como um todo começa a se reorganizar. Não por idealismo, mas por adaptação. Comportamentos cooperativos, uma vez dominantes, tendem a se propagar. Esse ponto de inflexão não seria visível em manchetes ou eventos grandiosos. Ele surgiria de forma silenciosa, quase imperceptível. Mudanças na forma como as pessoas lidam com poder, consumo, conflito e responsabilidade coletiva. Pequenas decisões repetidas milhões de vezes. Segundo Teacher, civilizações que sobreviveram não foram as mais avançadas tecnologicamente, mas as que aprenderam a limitar a si mesmas. A verdadeira maturidade seria demonstrada quando a espécie escolhe não utilizar tudo aquilo que é capaz de criar. O homem relata que, após compreender isso, passou a observar o comportamento humano com outros olhos. Guerras, crises econômicas, disputas ideológicas e colapsos ambientais deixaram de parecer eventos isolados.
tornaram-se sintomas de um mesmo problema estrutural: a incapacidade de enxergar o todo, a dificuldade em agir pensando além do benefício imediato. Ele percebeu que a avaliação descrita por Teacher não estava no futuro distante. Ela já estaria em andamento, ocorrendo em tempo real, baseada em dados acumulados ao longo de gerações. Com o passar dos anos, o contato com Teacher cessou completamente. Nenhuma explicação foi dada. Nenhum encerramento formal. Apenas o silêncio. Para o narrador, isso não significava abandono, mas um afastamento deliberado. Como se a humanidade tivesse entrado em uma fase onde interferências adicionais comprometeriam o resultado do experimento. A ausência de respostas passou a ser, por si só, uma resposta. O momento de observação passiva teria começado, e qualquer desvio extremo poderia acelerar decisões irreversíveis. Ao receber o diagnóstico terminal, o homem afirma ter enfrentado um dilema moral profundo. Manter o silêncio até o fim seria obedecer aos acordos firmados. Falar seria assumir o risco de ser desacreditado, ridicularizado ou ignorado. No entanto, ele concluiu que não registrar o que viveu seria uma forma de cumplicidade passiva. Optou por escrever não como alguém que detém a verdade absoluta, mas como testemunha de algo que considera maior do que qualquer contrato humano. Seu objetivo nunca foi convencer, apenas provocar reflexão. O relato se encerra com uma constatação simples e perturbadora. Se tudo isso for verdadeiro, a humanidade não está sendo julgada por aquilo que acredita, nem pelo que declara publicamente. Está sendo avaliada pelas escolhas silenciosas feitas todos os dias. Como trata o outro quando não há punição. Como usa o poder quando não há vigilância. Como reage diante da possibilidade de destruir ou preservar. O experimento não exige perfeição, exige consciência. E, segundo ele, o tempo para demonstrar isso não é infinito.